A cidade de Pompeia foi destruída da noite para o dia repentinamente. Uma cidade que permaneceu oculta por mais de 1500 anos. E seus habitantes permanecem até hoje petrificados por conta de uma grande erupção do Monte Vesúvio, que destruiu Pompeia no ano 79 d.C. No entanto, o que muitos não sabem é que Pompeia era uma das mais pecaminosas cidades que existiam no Império Romano. Seria a destruição da cidade de Pompeia um castigo divino? Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre mais este assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é um dos livros mais polêmicos que existem na face da Terra. As histórias relatadas neste livro por vezes contrariam muito o nosso modo de pensar, pois a Bíblia é um livro autêntico, e as histórias contidas nela não foram feitas para nos agradar. No entanto, a Bíblia Sagrada é uma obra de suma importância à humanidade, pois ela contém fatos que realmente aconteceram no passado. E um desses fatos é a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por conta da imoralidade sexual e injustiça que haviam nestas cidades. Porém, algo um tanto semelhante a este aconteceu no ano 79 d.C. A cidade de Pompeia, uma das mais pecaminosas cidades do Império Romano, foi destruída da noite para o dia repentinamente, porém por conta de uma grande erupção do Monte Vesúvio. Seria esta catástrofe um castigo divino semelhante à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, relatados na Bíblia Sagrada? A cidade de Pompeia foi originalmente fundada pelos Huscos entre os séculos 7 e 6 a.C. Mais tarde, no século 3, foi conquistada pelos romanos e acabou assim sendo uma das principais cidades do Império Romano que existia. Pompeia era situada a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, Itália. Localização esta que hoje é designada o atual município de Pompeia da Itália. Os relatos históricos mencionam que a cidade de Pompeia foi destruída pelo vulcão Vesúvio no ano de 79 d.C. Este vulcão entrou em uma erupção violenta, provocando um forte terremoto e expelindo grandes quantidades de pedras incandescentes, com lava vulcânica, poeira e fumaça tóxica. A cidade de Pompeia foi totalmente coberta e quase toda a população morreu soterrada. A catástrofe foi tão grande que atingiu as cidades vizinhas de Herculano e Estábia, que ficam próximas de Pompeia. Porém, o que muitos não sabem é que os moradores de Pompeia possuíam uma incrível liberdade sexual. Pompeia não era uma cidade comum, pois em todo o lugar a prostituição era liberada. E nas ruas da cidade podia-se notar o contexto lascivo.
Haviam estruturas voltadas especificamente a práticas sexuais. A cidade de Pompeia era uma das mais importantes do Império Romano. Era próspera, possuindo cerca de 20.000 habitantes, e tinha uma intensa atividade comercial. Era uma cidade muito procurada por comerciantes e viajantes, pois o teor sexual atraía pessoas de diversas regiões. Porém, muitas das pessoas que ofereciam trabalhos de natureza sexual não estavam nestas condições por livre e espontânea vontade. Mulheres, assim como homens, estavam ali porque eram obrigados. Eram traficados e acabavam sendo prisioneiros, tornando-se escravos sexuais da elite romana que comandava a cidade. Porém, seria a destruição de Pompeia um castigo divino? Segundo os dados coletados por pesquisadores, os habitantes de Pompeia não sabiam que o Monte Vesúvio, que era próximo da cidade, fosse um vulcão, uma vez que o vulcão não entrava em erupção há mais de 1.800 anos. Porém, vários terremotos aconteciam em Pompeia. Mas os moradores do local não davam importância a esses sinais de alerta. Estavam ocupados com a luxúria que havia na cidade. Com isto, naquele dia pela manhã, houve um pequeno terremoto. E logo no entardecer, então houve-se uma grande explosão. O Vesúvio havia se ativado. E com isto lançou uma grande coluna de cinzas, que começaram a cair sobre o local, cobrindo toda a região. Nesta etapa, algumas pessoas de regiões mais distantes, como Mísino, conseguiram fugir para salvar suas vidas. No entanto, os habitantes de Pompeia não tiveram tanta sorte assim. De modo repentino, foram sufocados pela cinza quente que caía. E assim acabaram se moldando à poeira extremamente quente que lhes sobrevinha. E, consequentemente, acabaram se petrificando as rochas e cinzas vulcânicas, sendo fossilizados, dando a formatos de estátuas que permanecem assim até hoje no local. Os cientistas dizem que esta grande erupção que destruiu a cidade de Pompeia teria atingido uma altura de 30 quilômetros, espalhando uma nuvem mortal de rochas, cinzas e fumaça. Os habitantes de Pompeia tiveram uma das experiências mais terríveis que se possa imaginar. A temperatura do local teria chegado a um calor de mais de 250 graus Celsius. E suas lavas lançadas a uma proporção de 1,5 milhão de toneladas por segundo, liberando no total uma energia térmica centenas de milhares de vezes maior do que o bombardeamento de Hiroshima-Nagasaki. E com isto, estima-se que aproximadamente os 20.000 habitantes de Pompeia teriam morrido na tentativa de escapar da catastrófica erupção, que veio sobre eles de modo repentino e surpreso. Pompeia foi completamente dizimada e esquecida ao longo do tempo por um período de aproximadamente 1.500 anos. E só no ano de 1599, Pompeia foi novamente descoberta. Durante as obras de escavação de um canal para desvio do rio Sarno, parte de suas ruínas foram encontradas. E com isto, observado que nos espaços vagos das camadas de cinzas das ruínas haviam restos mortais de pessoas que sucumbiram à grande erupção do Monte Vesúvio. No entanto, somente no ano de 1748, as escavações de Pompeia começaram a ser efetuadas, por intermédio do engenheiro suíço Karl Weber. E embora as escavações tenham sido iniciadas há mais de 3 séculos,
Até hoje, os trabalhos permanecem. Hoje, o Monte Vesúvio é considerado um dos vulcões mais mortais da história da humanidade. Porém, um fato curioso sobre este acontecimento foi observado. A erupção do vulcão teria começado na manhã de 24 de agosto do ano 79, um dia depois da festa do deus romano do fogo, por nome Vulcano. A cidade ficou enterrada abaixo das cinzas vulcânicas por aproximadamente 6 metros de profundidade. E com isto preservou-se perfeitamente objetos antigos, animais, homens, mulheres e crianças, que estavam na posição exata quando aconteceu a catástrofe. Hoje, Pompeia possui o status de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco e é uma das atrações turísticas mais populares da Itália, recebendo um total de 2,6 milhões de pessoas por ano. Seria a destruição da cidade de Pompeia um castigo divino, semelhante à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, relatados na Bíblia Sagrada? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.